Você já parou para pensar que tem profecias se cumprindo na frente dos nossos olhos e você nem percebeu? Shalom! Hoje eu quero te convidar para refletir sobre um assunto muito sério. Vamos comentar, analisar sobre algumas peças do quebra-cabeça profético e aí você vai dizer no final se faz sentido ou não. Mas primeiro eu gostaria de dizer que o objetivo desse vídeo é um só. É trazer a reflexão para o arrependimento, para techuvá, para a oração, porque independente de datas ou interpretações, uma coisa é certa. A volta do Mashiach, Yeshua, está próxima. Então vamos começar pelos sinais proféticos. Sabemos que existe um relógio que ele segue uma ordem cronológica de eventos que precisam acontecer antes da volta de Yeshua. São sinais que são vistos ou serão vistos no céu, a maioria deles, como dizem as escrituras, e alguns na terra. Existe um relógio na terra também que corre e de eventos que precederão a vinda do Mashiach. Então, vale a gente lembrar que tanto no livro de Daniel quanto no livro do Apocalipse, mas principalmente no livro de Daniel, fala sobre um acordo de 7 anos que será feito pelo anti-Messias. Esse acordo que será feito com muitas nações, certo? Um acordo de 7 anos e que no meio, na metade desse acordo, ele seria quebrado. E, segundo várias interpretações, segundo a grandes teólogos, a grandes sábios, esse acordo será feito pelo anti-Mashiach. E esse é um dos sinais na terra que precedem a vinda de Yeshua. Então, já que a gente está falando sobre acordo, antes de eu entrar na matéria que eu vou mostrar para vocês, vale a pena lembrar, e se você não sabe ainda, pesquise, sobre os acordos de Abraão. Os acordos de Abraão já têm sido assinados já há alguns anos, e quem lidera esse esforço para que seja feita a paz, seja trazida a paz e segurança para Israel e para outros países do Oriente Médio, é o genro do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O nome dele é Jared Kushner. O que eu quero dizer com isso estou afirmando que ele é essa pessoa, que ele é a figura do anti-Messias? Não, estou dizendo que é preciso que nós nos atentemos aos sinais. E se esse homem tem articulado de uma forma sem precedentes nações árabes, muçulmanas, a fazer um acordo de paz com Israel, como por exemplo os Emirados Árabes Unidos, e já foi dito por diversas vezes que esse trabalho, que esses acordos terão um impulso maior agora nesse segundo mandato do presidente dos Estados Unidos e que alcançariam patamares maiores. E se você pesquisar, você vai ver que eu não estou falando nenhuma besteira aqui. Então, quem de fato está à frente desses acordos é uma pessoa chamada Jared Kushner. E o que eu gostaria de trazer um alerta é que nós aqui estamos falando de acordo, e existe um acordo abrangente com várias nações, com vários reis, que deverá ser feito antes da volta do Messias, e nós vemos uma articulação muito forte agora nesse segundo mandato, mais intensiva ainda mais depois da guerra em Gaza, para que se faça um acordo mais abrangente, envolvendo aí nações chaves que ainda não assinaram, como por exemplo a Arábia Saudita, e que é cotada para que assine aí, para que normalize suas relações com Israel, certo? E isso, por um lado, nós podemos olhar com um olhar bom, mas quem conhece, quem lê, quem estuda as profecias sabe que isso é um prenúncio, é algo que precede de fato a vinda de Yeshua. Eu não estou dizendo agora que vai passar aqui na sua frente, é algo sem precedentes, Você que provavelmente deve ter ouvido falar da guerra que iniciou em 7 de outubro de 2023, vai saber que o Hamas invadiu Israel, matou aí milhares de pessoas, levou consigo alguns reféns, e existem alguns reféns ainda em Gaza, sob o controle do Hamas. E se você olhar essa matéria que vai passar aqui na sua frente agora, você vai ver que está sendo proposto que, diferente do que foi feito a tentativas anteriores de acordos para que se libertem os reféns, coisas de semanas ou de meses, se estuda e se cogita de uma forma muito mais aceitável, até mesmo pelo Hamas, e pasmem aí se vocês também estão espantados com isso, é de que está sendo proposto um acordo de 5 a 7 anos. O grupo terrorista Hamas aceitou isso de forma positiva, sem precedentes em relação às propostas anteriores. O que eu quero dizer com isso? Esse é o acordo que deverá ser assinado, articulado pelo anti-Messias e assinado por várias nações antes que venha Yeshua, antes que venha a segunda vinda do Mashiach? Não, eu não estou dizendo que esse é o acordo, até porque a gente não sabe se vai dar certo ou não. O que eu estou dizendo é que esse pode ser o início de algo sem precedentes, algo ímpar na história da humanidade, que é a paz entre judeus e muçulmanos, talvez uma falsa paz,
e várias outras coisas acontecendo em paralelo, como um planejamento, por mais que não se diga abertamente, mas um planejamento muito real para a construção do terceiro templo. A novilha vermelha já está em Israel, já está havendo uma mudança sem precedentes também no status quo do Monte do Templo, tá? Onde você vai ver, se você pesquisar, você vai ver que na semana anterior, né, que foi Pessach, judeus subiram ali no Monte do Templo e oraram, né? Alguns até tentaram levar alguns animais ali para serem sacrificados. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. O que eu estou dizendo é que uma das coisas que marca esse, vamos dizer assim, o início desse relógio do fim é a volta dos sacrifícios, certo? Porque o acordo que prevê o livro de Daniel, inclusive, que é profetizado no livro de Daniel, ele envolve também, ele fala sobre sacrifício. Eu vou ler aqui um trecho para vocês. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana de anos aqui, então seriam 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o acordo será um acordo de 7 anos, talvez parecido com esse que esteja sendo oferecido ao Hamas, e aí que envolve outras nações árabes, como por exemplo os acordos de Abraão, e também permitiria aí a volta dos sacrifícios, tá? Então eu estou dizendo que isso é um fator determinante para as profecias do final dos tempos. Então, só recapitulando, além de sinais nos céus, né, em sua maioria, sinais nos céus acontecerão que precederão a vinda do Messias, existem alguns sinais e alguns eventos que deverão acontecer na Terra antes que ele venha. E eu estou fazendo esse vídeo aqui não é para fazer nenhum alarde ou nem para afirmar que esse acordo que está sendo proposto é de fato o acordo que foi profetizado pelo profeta Daniel. Não, eu estou dizendo, assim como diz o livro de Joel, eu vou ler aqui um trecho para vocês, de que nós devemos estar alertas e vigilantes. Porque ninguém sabe o dia, nem a hora, né? Mas o alerta é o seguinte: buscai enquanto ele se pode achar. Porque sabemos que o tempo está próximo. E o tempo da vinda de Mashiach está próximo. E ele virá como um ladrão. Então, o alerta aqui é para que nós nos preparemos, sem ansiedade, sem preocupações excessivas, tá? Mas que nós possamos apresentar todas essas questões diante do Eterno, porque para quem crê, as profecias elas se cumprirão, certo? E nós cremos na volta de Yeshua, na volta do Messias. O dia e a hora, de novo, ninguém sabe. Mas o que nós devemos fazer é orar, porque eu creio muito que essa geração verá isso acontecer. Então no livro de Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao 13, diz o seguinte: ainda assim agora mesmo diz Adonai, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, o vosso Elohim, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. Nós estamos vendo de forma bem clara que os sinais estão acontecendo nos céus, na terra, os sacrifícios aí prestes a voltarem, o templo com planos muito concretos de reconstrução, a novilha vermelha já em Israel, muitas questões geopolíticas movendo tudo isso. E eu falo geopolítica porque é inevitável falar das profecias e não falar de geopolítica. O próprio livro de Daniel, ele fala muito sobre geopolítica, quando, por exemplo, ele vê a estátua, quando o rei Nabucodonosor, na verdade, sonha com uma estátua, e ali são apresentados naquele momento, o reino da terra atual, que era a Babilônia, e os futuros reinos da terra. Então, é inevitável falar das profecias do fim sem falar de geopolítica. O Apocalipse também, Isgalut, ou os galos, fala muito sobre geopolítica, quando nós vamos ver os chifres, quando nós vamos ver as coroas, quando nós vamos ver os reis da terra, ali são citados. Então, é óbvio que a geopolítica é importante nesse contexto, porque ela se encaixa dentro das profecias. Então, no momento que nós vemos tudo isso acontecendo, uma pergunta que eu faço é: será isso tudo coincidência ou nós de fato estamos no tempo do fim? Então, se essa interpretação, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, com quem você acredita que precisa ouvir, para que as boas novas sejam levadas a todos aqueles que nós pudermos levar. E já comenta aqui embaixo: estou atento aos sinais. Shalom e até a próxima.